para tomar os seus lugares e dar início, então, à apresentação do trabalho da nossa querida amiga e aluna acadêmica, concluinte do curso de Direito, a Valesca Ferreto Portela, que faz a apresentação de um artigo. O texto do artigo diz respeito aos direitos do trabalhador deficiente da legislação brasileira. Valesca, você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. A banca examinadora, que aqui se faz presente, o professor Silvio e a professora Solange estarão assistindo, já fizeram a leitura do texto, do artigo, estarão examinando. Todas as considerações que farão após a apresentação será em relação ao seu artigo e não em relação a você. Então, nós damos abertura nesse momento, você pode tomar a palavra e, após a sua apresentação, os participantes da banca manifestar-se sobre o texto, sobre o artigo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente a Ilustre Banca, em especial a minha mãe, aos meus amigos, os meus colegas de turma. O presente artigo, ele tratou do estudo dos direitos do trabalhador deficiente e a legislação brasileira. A banca examinadora, como falado pela professora Marili, é composta pela minha orientadora e presidente, professora mestre Marili Causa Hermann, pelos membros examinadores, mestres professor José Silvio Wolff e professora Solange Coll. Para desenvolver essa pesquisa, foi utilizado o método indutivo, utilizando-se das técnicas do referente, dos conceitos operacionais, das pesquisas bibliográficas e das categorias. A escolha do tema, ela se deu em razão de eu ter trabalhado com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho durante 2 anos na APAI de Balneário Camboriú e ter encontrado bastante dificuldade no que tange à legislação. O objetivo geral foi analisar a efetividade da legislação vigente no Brasil que ampara a pessoa com deficiência, e os específicos foram identificar os trabalhadores que são alcançados pela norma, bem como se dá essa inserção das pessoas com deficiência no setor público e no setor privado. Para melhor compreensão da pesquisa, ela foi dividida da seguinte maneira: a conceituação de pessoa com deficiência, um breve histórico, na realidade, da instituição legal dos direitos do trabalhador deficiente, a previsão legal com fundamento no princípio da igualdade, a reserva de mercado nos setores público e privado e a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho propriamente dita. E as considerações finais. A conceituação de pessoa com deficiência. Nesse item, eu tratei de conceituar quais são as pessoas que são atingidas pela norma. Existem muitas definições que levam a uma conceituação de pessoa com deficiência. Existem muitas conceituações, muitas definições que levam a esse conceito. Porém, para esse trabalho, eu utilizei a previsão que está contida no Decreto-Lei 3298 de 99, que diz que considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta em caráter permanente perdas ou anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Nesse sentido ainda, a norma também prevê as subdivisões da deficiência. Ela engloba a deficiência física, a deficiência mental, a deficiência visual e a deficiência auditiva. E isso com todas as suas subdivisões e subclassificações. Então, são destinatários da norma todas aquelas pessoas que tenham alguma deficiência e que estejam aptas para desenvolver alguma atividade laboral. Em referência ao termo, vocês vão perceber que no meu trabalho e na própria legislação vai aparecer o termo portadora de deficiência, o que é um termo errôneo.
Até pouco tempo também se tratava pessoa com necessidades especiais. O termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência, uma vez que pessoa com necessidades especiais pode ser qualquer pessoa que tenha alguma necessidade especial, que necessite de algum apoio. Um idoso, um enfermo, uma criança. Por que não portadora de necessidade especial? Porque a deficiência não se porta. A pessoa não pode carregar, não pode portar a deficiência. Então, o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência. Só que esse termo só foi confirmado como correto com a Lei 6.949, que é muito recente, de 2009 agora. O histórico da Instituição Legal de Direitos do Trabalhador Deficiente. Nesse item eu tratei de um breve histórico do que foi necessário para nós termos essas legislações asseguradas que nós temos hoje. Foi abordado, então, esse histórico, onde se constatou que até pouco tempo, e eu me ousaria dizer que ainda existe isso, as pessoas com deficiência elas eram deixadas à margem da sociedade. Elas eram vistas como anormais, elas eram vistas como incapacitadas. A sociedade via essas pessoas como inúteis. Elas não têm nada a agregar, elas não têm nada a acrescentar no desenvolvimento da sociedade. Então, elas podem ser deixadas à margem. E se essas pessoas quisessem fazer parte da sociedade, elas deveriam se adaptar à sociedade e não já como hoje, que é nós que temos que englobar essas pessoas com deficiência. Com o passar do tempo, esses preconceitos começaram a ser quebrados. Foram surgindo nas mais distintas áreas pessoas com deficiência que manifestaram o que a gente chama popularmente de superdotados, né? Que são as capacidades específicas. Como exemplo, nós temos o Camões, que é um poeta português, o Cervantes, que eu acredito que a maioria de vocês conheça a principal obra dele, que é o Dom Quixote, ele era espanhol. O Beethoven, que foi um monstro, um compositor que foi um monstro e também era deficiente. E aqui mais próximos de nós temos o Aleijadinho, que até hoje é um dos maiores artistas plásticos que nós tivemos no Brasil. Aí, foi na realidade no pós-guerra, pós-revolução industrial e pós-duas grandes guerras, que começou a se pensar mais nos direitos das pessoas com deficiência. Em razão de que, partindo daí, surgiram muitas pessoas mutiladas, né? E as previdências sociais destes países, elas não estavam mais suportando ter que sustentar ou dar esse apoio financeiro a essas pessoas. Na cabeça dos administradores, vamos criar projetos para reintegrá-los ao mercado de trabalho para que eles possam ter o seu próprio sustento e não continuar sendo um peso para a Previdência ou para os administradores. Com o passar do tempo, aí já em 1975, a ONU proclamou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, assegurando o respeito pela dignidade dessas pessoas e ressaltando que essas necessidades deverão ser levadas em consideração em todos os campos do planejamento socioeconômico de um Estado. A demora que o Brasil teve para começar a tratar desses direitos se deu principalmente porque ele não acompanhou diretamente as duas grandes guerras. Depois disso, existiram algumas legislações também no Brasil, que eu não vou me ater agora, mas foi realmente com a Constituição Federal de 88 que a gente pode dizer que se tornou um direito mais efetivo. Após aí, com o Decreto 186 de 2008, que ratificou no Brasil com equivalência de emenda constitucional a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e depois